o Feminicídio Zero, que é um programa do Ministério das Mulheres. A gente está em linha com a ministra das Mulheres, a ministra Aparecida Gonçalves. Boa tarde, obrigado pela atenção aqui à Bandeirantes, ministra. Oi, boa tarde. Um abraço a todos os ouvintes da Bandeirante. Um abraço a vocês todos. Prazer tê-la aqui conosco. Como é que vai funcionar o programa? A Assembleia Gaúcha é a primeira a aderir, a senhora sabe que o índice daqui é um pouco superior a de outros estados, né? Mas há um enfrentamento aqui no estado, a criação das delegacias de mulheres, as salas das margaridas, está se tentando reduzir, mas é muito difícil ainda. Como é que vai funcionar o programa, ministra? É porque, na verdade, ela é uma mobilização nacional, né? Sim. A mobilização significa a gente ser capaz de mobilizar as pessoas, e aí a proposta é ser os indivíduos, homens e mulheres, para estar junto com a gente dentro dessa frase inicial que você colocou, que em briga de marido e mulher se mete a colher sim. Então, para a gente diminuir o feminicídio, é necessário que haja denúncia. É necessário que o Estado brasileiro saiba, né? E o Estado brasileiro, eu estou falando que é o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, para que se possa criar ações, ter mais investimento e evitar o feminicídio, porque o feminicídio é um crime evitável. Sim, sem dúvida alguma. Agora, a gente parte de uma cultura... ainda que, puxa vida, uma cultura muito machista, vamos dizer assim, né? E que se tem que trabalhar isso para se romper essas questões todas, para se trabalhar na base. Inclusive, há indicadores que dão conta, em outros estados e aqui mesmo, que a violência surge, às vezes, até de um jogo de futebol, quando o marido chega em casa, ou o companheiro, seu time perdeu e acaba descontando na companheira. Isso é importante a gente destruir essa formatação, não é, ministra? Sim, por isso que hoje na Assembleia também estavam lá, né, o presidente do Grêmio, estava lá a diretora de mulheres do Internacional, que também aderiram ao Feminicídio Zero. E é importante destacar, veja bem, Osíris, que são um aumento de 26% o índice de violência quando tem jogo. E é independente se o time perde ou não, a violência acontece dentro de casa. Então, nós precisamos dizer para os torcedores, nós precisamos fazer com que os times se envolvam, nós precisamos dizer para a população nas escolas, nas universidades, nas igrejas, porque, veja bem, quando uma mulher está sofrendo violência ou está tendo uma tentativa de feminicídio, ela grita para poder viver. Então, quem está escutando tem que ligar no 90, não precisa se meter, mas liga no 90, sim, faz a denúncia, né? Porque isso para nós é muito importante e é fundamental. Sim, é importante se construir uma estrutura protetiva, não é, ministro? Sim, e para isso o governo federal está investindo muito, né, Osíris? Nós estamos investindo nas casas da mulher brasileira, nós vamos ter mais de 40 casas da mulher brasileira, hoje são 17 em funcionamento, nós estamos com 16 em construção, 19 em processo de implementação, nós temos centros de referência nos municípios menores, nós estamos investindo nas salas lilás, nas delegacias, no IML, e mesmo nos serviços de saúde, para que efetivamente a mulher tenha onde recorrer. E o governo federal reestruturou o 180. Veja bem, Osíris, para você ter uma ideia, só do Rio Grande do Sul, em 2024, no Ligue 180, foram 24.779 ligações. 6.153 foram denúncias. E dessas 6.000 denúncias, 3.295 casos, as mulheres vivenciam a violência diariamente, Osíris. É isso que nós estamos falando, um sofrimento permanente, um sofrimento em que muitas vezes a gente não tem ideia do que é. Sim. Agora, existem as medidas protetivas, judiciais, no caso, mas o feminicídio acaba ocorrendo, muitas vezes, até quando se tem a medida protetiva. O que está faltando, ministro, para isso se transformar realmente numa blindagem para quem é alvo da violência?
Veja bem, Osíris, eu acho que é poucas as vezes em que a mulher tem medida protetiva, ela é morta. A maioria dos casos, os dados têm nos mostrado que 95% dos casos de feminicídio são mulheres que nunca buscaram ajuda nos serviços brasileiros, né? É por isso que nós estamos falando que para evitar é necessário que além dela, as outras pessoas, o vizinho, a mãe, a irmã, o parente, a amiga do trabalho, nos ajude, faça com que a gente fique sabendo, a gente vai fazer busca ativa, nós vamos buscar evitar a morte dessa mulher. Sim, a senhora está falando em romper a cultura do silêncio, porque muitas vezes a mulher se acostuma, normaliza a violência diária, não é? Eu digo sempre assim, hoje eu perguntei lá na Assembleia, e vou deixar aqui para você e para os seus ouvintes. Uma mulher, quando sofre violência, quando ela quer viver, ela grita. E quando ela grita, não é possível que ninguém nesse país escute. Não é possível que o vizinho não escute. Não é possível que ninguém faça nada. O silêncio do grito dessa mulher é o que ajuda a matá-la. Assim como o grito de uma criança de 0 a 4 anos ou de 5 a 9 anos sendo violada sexualmente dentro de casa, o choro, o desespero e a dor não ser ouvida por esse país. Então, a mobilização do feminicídio zero é isso, vamos ouvir esses gritos, vamos fazer alguma coisa, vamos sair do nosso silêncio, da nossa acomodação e vamos fazer alguma coisa para que o Brasil de fato possa acabar com esse ódio que existe contra as mulheres, contra esse desrespeito que está impregnado. Nós temos hoje os homens matando os filhos para fazer a mulher sofrer. Isto. As mulheres e os filhos estão morrendo que eles incendeiam a casa com as mulheres e os seus filhos vivos. Isso é barbárie. Nós não podemos aceitar que o Brasil vire uma barbárie com a vida das mulheres. Sim. Agora, o Ministério tem algum projeto que melhore o tempo de resposta do poder público em reação à medida protetiva para chegar em tempo hábil na mulher, ministro? Na verdade, o tempo hábil é as 48 horas previstas na Lei Maria da Penha. Se algum estado não está cumprindo isso, precisa denunciar. E aí eu vou dar ouvidoria@ministério.mulheres, tá? .gov.br. Por quê? Porque aí a denúncia tem que vir para o Ministério para que a gente possa tomar atitude. Tem outros tipos de violência, por exemplo, que não chega a fatal, a morte no caso, mas que são do dia a dia, como a mulher receber 20,9% a menos que os homens. E isso é uma realidade. Como se desconstrói isso? Como se melhora isso, ministra? Bom, nós vamos lançar na quarta-feira uma campanha que é Eu Apoio a Igualdade no Trabalho, né? Que é exatamente para que a gente possa fazer com que as empresas, muito mais as empresas, cumpram a questão da igualdade efetivamente no nosso país. Mas tem uma coisa que o governo está fazendo e que é importante fazer, que é investir para que as mulheres tenham acesso à questão da tecnologia, que as mulheres tenham acesso à questão da ciência, da matemática, né, das áreas exatas, para que elas possam, de fato, ocupar espaços de poder de remuneração. Porque o que tem acontecido? As mulheres entram no mercado de trabalho, mas elas entram nas áreas operacionais, administrativa e de serviços gerais, que são exatamente as áreas que ganham menos que os homens. Sim. Agora, outra questão, tem um investimento forte do governo em torno da Casa da Mulher Brasileira, foi entregue uma unidade recentemente no Tocantins, acho que outra no Paraná também. Como é que ela vai funcionar? Vai ter em todas as capitais esse projeto, ministro? Sim, todas as capitais e nas cidades grandes. Né? Aqui em Porto Alegre nós estamos fechando com o governo do estado onde será a Casa da Mulher Brasileira. O Ministério das Mulheres já repassou a verba para o governo do estado do Rio Grande do Sul, e agora nós estamos tratando do espaço onde de fato onde nós vamos construir essa casa. Então teremos uma aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre no caso, né? Uma aqui e uma em Caxias do Sul. São duas casas da mulher brasileira no Rio Grande do Sul.
Tá certo. Ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves, obrigado pela presença conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Boa viagem, que volta, quando voltar, novamente nos visite aqui no Tecnopuc, será bem-vinda e sucesso nos projetos. Uma boa viagem, ministra. Obrigada, Osíris, um abraço. Um abraço. Ministra das Mulheres, ativista, publicitária, consultora política, né? Consultora de gênero e contra a violência contra as mulheres, né? Vem fazendo o trabalho à frente do Ministério das Mulheres. A Assembleia Gaúcha é a primeira a aderir a esse projeto, né? de conscientização, o feminicídio zero, né? Ministério também que atua em outras áreas como as outras violências, como receber 20,9%, segundo pesquisa, a menos que o homem. A mulher no país ainda recebe a menos do que o homem em muitas e muitas funções, né? Que essa é uma violência do cotidiano, do dia a dia, do mercado de trabalho.